não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Qual é a possibilidade que você tem de você buscar informações que estão para além do seu ambiente imediato? Por exemplo, a história da sua família. Da onde você veio? Quais os dramas que antecederam a sua vinda a este mundo? Qual é a história dos seus antepassados? Não é isso? A esse dado você não pode ter acesso visual, você não pode conhecer isso por experiência direta, você vai ter que pedir que ele contem e você vai ter que completar imaginativamente aquela coisa. Não? A maior parte das pessoas que eu conheci no Brasil tem uma ideia muito vaga disso aí. Ou seja, conhece a história do seu pai e de sua mãe. Da avô para trás já não interessa. Né? Então assim, você não sabe qual é a carga hereditária que pesa sobre você? Então esta carga é um fator cego que opera sobre você. Determina a sua conduta e sobre a qual você não tem controle nenhum. Por exemplo, quando eu li as obras do Lipot-Zondi, que é o psiquiatra que lida especialmente com esta coisa o que eu mesmo chamei karma familiar, não é uma expressão dele, fui eu que inventei isso aí, né? Mas eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Karma Familiar, e o artigo foi depois traduzido para o francês e mostrado o próprio Zondi, ele disse que estava tudo certinho. Então a expressão karma familiar não está inadequada. Quando eu li o Zondi e vi o peso imenso que os perfis psicológicos dos antepassados podem ter sobre nós, no sentido em que o Zondi diz que os antepassados mortos permanecem em nós exigindo voltar à vida, ou seja, exigindo que você repita o destino deles, que você seja igual a eles. E eles estão em conflito, eles são vários, né? Então estão todos ali. À medida que eu estudava isso e ia me dando conta de quanto isto é verdade, eu cheguei a ficar assustado de ver como as pessoas ignoram isto. Ou seja, há coisas que podem acontecer a essas pessoas e que estão de algum modo predeterminadas. Porque aquela pressão, né, da conduta repetitiva dos antepassados está ali determinando as ações dele e vai levá-lo de maneira mais ou menos inevitável a um certo destino, a certas situações de destino. Tá certo? E ele não terá a menor ideia do que foi que o colocou ali. Então como é que ele vai se orientar? Então é claro que somente o conhecimento pode ampliar sua margem de manobra. E se você souber a vida de alguns dos seus antepassados, né, e você conseguir meditar e você conseguir reconhecer a conduta repetitiva quando ela aparecer, né, isto pode levar anos, porque muitas dessas condutas são tão automatizadas em você que você já se acostumou a considerá-las inteiramente suas. Mas note bem, o que em você é você mesmo? As suas tendências genéticas, né,
Bom, elas são muitas e estão todas cruzadas. Não é isso? O que você assimilou do ambiente, tudo isso, de certo modo, veio de fora, tudo isso não é você. Não? Você é que vai gradativamente absorvendo essas coisas e escolhendo. Ou seja, para a formação da conduta mais simples, já se requer uma infinidade de escolhas. Por quê? Porque dentro de nós existem tendências contraditórias. Qualquer um de vocês sabe que tem tendências contraditórias. Você quer e não quer uma coisa ao mesmo tempo. Se a influência do ambiente fosse direta e plana, isso não poderia acontecer. Também, veja, pode acontecer que a sua tendência genética inata vá num sentido e o ambiente exige o contrário. Por exemplo, quando esse pessoal gay reclama que é discriminado, o que aconteceu? Tem uma tendência genética que está ali, que o impele a ter certo tipo de fantasia, certo tipo de desejo, e ao mesmo tempo o ambiente está ensinando ele o contrário. Está entendendo? Então, quer dizer, você não pode ser totalmente determinado de fora, porque as influências que vêm de fora são contraditórias. E tem que haver um ponto onde há certas resoluções, onde tem um desenlace. Você vai ou para um lado ou vai para o outro. Quer dizer, você vai ter que fazer o quê? Uma escolha. Quer dizer, certa, quer dizer, ordem, certa linha de causas possíveis é abandonada e você escolhe uma outra. Aquela que foi abandonada, ela pode ou desaparecer ou ela pode continuar pressionando desde dentro. Então, sempre essas tendências contraditórias colocaram problemas que não podem ser resolvidos, exceto no nível do eu consciente. Não tem uma solução espontânea para essas coisas. Está entendendo? E é por isso que nunca se pode falar, vamos dizer, nunca se pode acreditar totalmente na influência do meio, ou do ambiente. Porque a palavra ambiente não quer dizer absolutamente nada. Você está se referindo a qual ambiente? O ambiente familiar imediato? O ambiente social em torno, digamos, do bairro? O ambiente municipal, estadual, nacional, continental, mundial, planetário, cósmico? Tudo isso é ambiente. O ambiente histórico? Histórico de quanto? A história das últimas 3 semanas? Ou a história dos últimos 3 milênios? Tudo isso é ambiente. Então, dizer que o ambiente determina você é não dizer absolutamente nada. Quer dizer, não é um conceito que tem um conteúdo identificável. Estão compreendendo? Então, todas essas questões de determinismo e livre-arbítrio, todas elas levam, vamos dizer, a problemas insolúveis. Porque as duas palavras, determinismo e livre-arbítrio, são conceito limite que nós mesmos inventamos, e daí começamos a querer medir a realidade com eles. Eu digo, mas para que você tem que fazer isto? Por exemplo, se você falar determinismo, bom, determinismo quer dizer que está tudo predeterminado. E o livre-arbítrio é a onipotência da vontade. Então, são conceitos extremados e absolutos. Mas, olha, se é extremado e absoluto, então não existe nada disso na realidade. Então por que você tem que medir a realidade com essas coisas? Entendeu? Não existem maneiras mais, vamos dizer, diferenciadas, mais sutis, mais exatas de você descrever a coisa? Eu digo, o determinismo total metafísico é impossível, ele se anula a si mesmo. E a liberdade total também, porque se eu tivesse liberdade total, ninguém mais poderia ter liberdade alguma. Então a liberdade total teria que ser só de um. Então existe a liberdade para um e o determinismo para todos os outros. Não é isso? Então, se eu fosse totalmente livre, eu seria Deus e vocês seriam as criaturas. Eu estaria livre e vocês estariam totalmente determinados por mim. Então esses conceitos são absurdos, gente. Está entendendo? São figuras de linguagem,
são hipérboles, coisas tremendamente ampliadas até o absurdo. E você inventa dois conceitos absurdos e daí você quer medir o mundo com eles. Então você quer saber o que você faz com o livre-arbítrio determina, joga fora essa porcaria. Você não serve para nada. Isso aí é masturbação mental da braba, tá entendendo? Invente conceitos melhores. Então, por exemplo, quando nós falamos ambiente, eu digo muito bem, então vamos ver os vários círculos de que se compõe o ambiente. Então, por exemplo, você tem um ambiente físico imediato. Você nasce e está nele. E você tem um ambiente social e afetivo familiar, que faz a sua mediação com o ambiente físico imediato. Ou seja, o ambiente familiar ele não é determinado pelo ambiente físico. Não é isso? Por exemplo, a mesma família pode morar em vários lugares diferentes, em diferentes etapas da sua existência. Portanto, você entende que não há relação intrínseca entre o ambiente familiar e o ambiente físico. Pode haver uma associação maior ou menor, mas isso depende de um fator empírico. Não há uma regra, não há uma lei. Não há um princípio científico que possa unir uma coisa com a outra. Em tal ambiente físico só haverá esse tipo de família. Não é possível. Por exemplo, você tem... Aqui é favela do Rio. Se chegar lá, de repente, tem uma família de chinês. Que veio da China com a cabeça completamente diferente do cara que mora na favela. Não é assim? Então, e aí já temos dois ambientes. O ambiente físico imediato e o ambiente familiar. Muito bem, mas a família fala em alguma língua. E a língua não foi ela que inventou. Então, a língua expressa já um ambiente, vamos dizer, sociocultural em torno. Existe relação intrínseca entre o ambiente familiar e o ambiente sociocultural em torno? Não, porque no mesmo ambiente sociocultural existem muitas famílias diferentes. Mais ainda, existem diferentes heranças socioculturais que cada família pode trazer consigo, como no exemplo do chinês que vai morar na favela. Tá certo? Então nós vemos que a coisa foi, de certo modo, foi se complicando. Agora, note uma coisa. Quando o seu ambiente familiar serve de mediador entre você e o ambiente espacial, ela aumenta a sua mobilidade no meio espacial. Ela te ensina novos caminhos e você vai, através da influência familiar, você vai se libertando da própria influência familiar e adquirindo um domínio maior do ambiente físico. Então esses dois ambientes não operam no mesmo sentido, eles operam em sentidos opostos. Está compreendendo? Quer dizer, o ambiente físico, ele te prende num certo lugar. Você está onde você está e você não tem ubiquidade. Não é isso? Bom, para você aprender a se deslocar ali, mudar de lugar, você precisa da mediação do ambiente familiar. Não é isso? Ora, mas para você absorver a influência e a ajuda do ambiente familiar, você precisa da língua. Ou seja, você precisa absorver algo que vem de um ambiente maior. Na medida em que você absorve a língua, absorve a linguagem, é capaz de se comunicar, você é capaz de manipular a influência familiar de diferentes maneiras. Vocês nunca viram um moleque discutindo com a mãe? Falam para danar, né? Eu acho isso aí um dos tormentos da existência. Né? Ver os filhos discutindo com a mãe. Eu sempre chego e mando todo mundo calar a boca. Chega! Daí acaba a discussão. Né? Mas você vê que a mãe quer que o sujeito faça uma coisa e ele quer que faça outra completamente diferente. Né? E ficam falando o dia inteiro. Muito bem. Isso quer dizer que a absorção de um ambiente um pouco maior que o ambiente sociocultural faz com que o peso do ambiente familiar diminua. Aumenta o número de alternativas. Está compreendendo? Porém, fala ambiente sociocultural. Que tamanho é esse ambiente? Até onde vai esse ambiente?
por exemplo, o aprendizado da linguagem. Se você aprendeu a falar apenas como as pessoas do seu bairro, então este ambiente agora é o limite do seu horizonte. Não é isso? Mas você é obrigado a parar ali? Não. Você pode ampliar o seu domínio da linguagem e aprender a falar de outras maneiras que não são usuais naquele lugar. E quando você aprende isto, você descobre outras alternativas que naquele lugar não existem. Estão entendendo? Então você vê que influência do ambiente. Você fala, olha, influência, é tudo determinado pela influência do ambiente. Eu digo, mas qual é o ambiente, meu filho? O ambiente é composto de várias influências superpostas, muitas delas autocontraditórias. Estão compreendendo? Se você dizer, mas tem a somatória, eu digo, mas a somatória pode dar zero. Está entendendo? Então, o que interessa não é resolver essa questão idiota de determinismo de livre-arbítrio. É saber onde eu estou realmente, quais são os fatores que determinam e limitam a minha conduta e quais os mesmos fatores que me abrem outras possibilidades. Ora, da onde vêm essas outras possibilidades? De uma liberdade metafísica, teórica que você carrega dentro de si? Não, vem do próprio ambiente. Não é isso? Por exemplo, eu me lembro, nesse mesmo lugar onde eu trabalhei no recenseamento escolar, numa cidadezinha pequena, miserável, tá certo? Onde a maior parte dos jovens de sexo masculino ia embora. Buscar outras oportunidades em outros lugares. Não é isso? Oportunidades que não existiam ali. Oportunidades que naquele lugar eram vividas apenas como carências ou impossibilidades. Mas que se o sujeito fosse para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele teria outras chances. Então você tem um ambiente imediato e tem um ambiente mais remoto. Então ele usa uma possibilidade que ele enxerga no ambiente mais remoto para se libertar da influência limitante do ambiente mais imediato. Estão compreendendo? Agora, note bem, cada um desses círculos do ambiente exerce sobre você, por um lado, um poder e, por outro lado, uma autoridade. Isso aqui que é o poder, é uma imposição direta e, por assim dizer, muda. O primeiro poder, vamos dizer, é esse do ambiente espacial. Você está onde você está e não em outro lugar. Portanto, onde você está, só existe aquilo que existe onde você está. É isso? Isto é um poder. Agora, uma autoridade é uma coisa que não tem que ser obedecida tão diretamente, não se impõe tão diretamente. Ela representa para você um valor. Algo que você ou respeita, ou ama, ou admira, e que você quer de algum modo. Não é isso? Então, o ambiente mais imediato sempre representa um poder. E o ambiente mais longínquo, uma autoridade. Mediante o apelo à autoridade, você se livra do poder mais imediato. Está compreendendo? Autoridade implica também prestígio. Por exemplo, o garoto que sai da cidade pequena, pobre, miserável, para ir para a capital estudar e ganhar mais dinheiro. Essa ideia, a capital tem um prestígio e tem para ele uma autoridade. Está compreendendo? Ora, o conjunto dos símbolos de autoridade que você tem é a referência máxima que determina a sua conduta. Isso quer dizer, você não age para além do que as autoridades que existem na sua mente permitem. Não é isso? Agora, note bem. Para começar, o ambiente físico é um poder, mas a família é uma autoridade. Você confiando na sua mãe e no seu pai, você adquire um domínio maior sobre o território. Portanto, você se libertou do poder do território, confiando-se à autoridade do seu pai e da sua mãe.
Mas eles, por sua vez, também são um fator limitante. Mas daí tem a escola, você aprende outras coisas na escola, aprende a televisão. Tá. Começou a ver televisão, você já adquiriu outra autoridade. Que pode, te ensinar o contrário do que seu pai e sua mãe estão ensinando. Então eles passam a ser o poder, e agora a televisão é a autoridade, a escola é a autoridade, o ambiente social em torno é a autoridade, e assim por diante. Então essa dialética de poder e autoridade permanece dentro de nós a vida inteira. E cada autoridade, com o tempo, se transforma num poder. E você precisa de uma autoridade mais alta para te libertar daquela antiga autoridade transformada apenas em poder. Então vamos dizer que o poder é como se fosse uma autoridade esvaziada do seu valor e transformada em mero fato. Claro que eu estou usando a palavra poder e autoridade num sentido específico para essa aula. Não é um conceito geral de poder e autoridade. Estou usando apenas, até como figura de linguagem. Não é uma coisa assim, não é um conceito exato. Né? Mas para a explicação que eu estou dando, esses termos bastam. Né? Então, o poder é uma limitação de fato que pesa sobre você. A autoridade é uma limitação aceita e autoimposta para se livrar de uma outra limitação que lhe parece pior no momento. Por exemplo, você está sem dinheiro. Isso é uma limitação. Tá certo? Quer dizer, a pobreza é um poder que se impõe a você. Limita a sua possibilidade. Então você arruma um emprego. No emprego você vai ter que fazer o que a empresa manda, o que o chefe manda. Então, você aceita esta autoridade para se livrar do poder da pobreza. Não é isso? Mas mais tarde você pode achar um outro emprego melhor. Então aquele primeiro emprego passa a se tornar um poder que se impõe a você, desde fora, e você se apoia numa outra autoridade para se livrar deste. Não é isso? Ora, a educação não consiste em outra coisa senão você buscar uma autoridade cada vez mais alta. Que vá te livrando de todos os poderes que estão pesando sobre você no momento. O que limita as suas possibilidades de educação? Às vezes a sua falta de imaginação de poder conceber que para cima da autoridade na qual você confia no momento existe outra maior. Estão entendendo? Quando nós avaliamos no conjunto, assim, qual a possibilidade que as pessoas têm, vamos dizer, de superar o seu ambiente social, cultural imediato? Eu digo, depende, elas têm uma autoridade mais alta. Isso só se conquista através da educação. Tá certo? Porém, quanto de educação você quer? E qual educação você quer? Se você entende como educação aquilo que já está oferecido no próprio ambiente imediato, ela só vai te dar, esse ambiente imediato só vai te dar a educação necessária para você se virar dentro desse ambiente imediato. Está entendendo? Quer dizer que o processo de autoeducação depende de você usar um pouco de imaginação e conceber uma dimensão mais alta, mais alta, e mais alta, e mais alta, e mais alta. Até você chegar num limite do qual não dá para passar. Por exemplo, atualmente eu fico espantado, às vezes chego a ficar aterrorizado com isso quando eu leio opiniões de intelectuais, né, de professores, de escritores, etc. E vejo a quase impossibilidade que essas pessoas têm de subir acima da opinião dos seus pares, do seu grupo profissional, do seu grupo de referência. Eu digo, mas eles estudaram tanto, são PhDs, não sei o quê. E, por exemplo, eles acreditam que existe um negócio chamado comunidade científica. E tem terror de dizer alguma coisa que esta comunidade científica não aceite, porque tem terror de ser expostos ao ridículo, de ser boicotados nos seus empregos, etc. Então, todo esse estudo serviu aqui para torná-los escravos.
Porque se você falar comunidade científica, meu filho, você está se referindo à comunidade científica existente hoje? Né? Não a comunidade científica, a comunidade dos sábios, tomada ao longo de toda a sua história. Então, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Como é que funciona isso? Eu também tenho a minha comunidade científica, que são aquelas pessoas cuja opinião eu respeito e que eu tremeria nos alicerces, né, se eles desaprovassem totalmente o que eu estou fazendo. Não. A minha comunidade científica é constituída assim, de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, esses caras. Eu, quando estou pensando em algum negócio, eu sempre pergunto, mas o que eles diriam? Eu comecei a fazer isso porque eu li uma vez no Santo Tomás de Aquino uma recomendação. Tem sempre diante de ti o olhar dos sábios. É? Eu falei, agora eu sei qual é a comunidade científica que a gente tem que obedecer. Você pega os maiores dos maiores dos maiores e pergunta somente para eles. Não vai perguntar para o professor da USP. Não vai perguntar para... não vai perguntar para Harvard. Por quê? Porque todas as comunidades científicas de hoje são apenas de hoje, são apenas um momento da história da opinião. Essa opinião já variou 1000 vezes ao longo dos tempos. Tá entendendo? Então por que eu devo tomar como dogma uma coisa que os caras estão apenas dizendo hoje e que amanhã eles podem mudar de ideia? Se eu quero me tornar um sujeito realmente um homem de cultura, um letrado, um intelectual, eu tenho de tomar como meu horizonte máximo o horizonte máximo da humanidade. Ou seja, os maiores sábios de todos os tempos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.